O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos faz refletir a respeito da salvação. Diz aqui o texto de Lucas, capítulo 13, que Jesus estava atravessando cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Essa pergunta, meus santos, ela é perigosa, ela é capciosa, porque toda resposta a ela pode ser interpretada de uma maneira destrutiva. Se Jesus dissesse, se diante da pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus dissesse: sim, é verdade. São poucos os que se salvam. Os interlocutores, nós, ao ouvirmos essa resposta, diríamos: então estou perdido. Se são poucos os que se salvam, eu já sei quão ruim eu sou, eu já sei quão fraco eu sou, eu não faço parte desses poucos. Eu estou perdido. E aí você cai na tentação do desânimo, no pecado contra o Espírito Santo, do desespero de salvação.
já que são poucos os que se salvam. Mas, se Jesus respondesse o contrário, se ele dissesse, não são poucos, são muitos os que se salvam. Nós, que somos malandros, nós que queremos sempre dar um jeitinho em tudo e carregar a cruz sem esforço, tendo rodinha de preferência, para não causar muito sacrifício. São muitos? Então eu estou no meio. Se são muitos os que se salvam, então eu estou lá. Eu não sou santo, mas eu também não sou tão pecador assim. Então eu devo estar no meio dessa multidão que será salva. Então, diante dessa pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus responde o que verdadeiramente importa. Esforçai-vos, esforça-te para passar pela porta estreita. Isto é, Jesus joga a responsabilidade para nós, para cada um de nós. E é exatamente isso o que importa. Se são muitos e eu não estiver lá em meio à multidão, não me adianta de nada. Então, esforçai-vos. Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para passar, para entrar pela porta estreita. Então Jesus reconhece que a porta que nos dá acesso à salvação, ela é estreita. Isto é, existe dificuldade. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ter fidelidade. Eu preciso corresponder com a graça para que eu passe pela porta estreita. Eu preciso de perseverança. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Será salvo quem perseverar até o fim. Porque, meus santos, é relativamente fácil começar bem. Eu lembro, eu era vigário lá na paróquia de Nossa Senhora Medianeira. E eu lembro, eu era padre recém-ordenado e não sei o que foi que eu tinha feito, se eu tinha feito, eu não me lembro. Mas eu me lembro que eu estava na quadra coberta da medianeira. Não sei se foi depois de uma missa, se foi depois de uma palestra, mas alguém veio fazer algum elogio. E dizer aqueles elogios, né? Padre unçado, né? Padre ungido, né? Ser um padre ungido, nossa. E na hora me veio à cabeça, começar bem é fácil. Eu quero ver estar assim, com 50 anos de padre. Aí é diferente. Continuar ungido, né? Continuar com aquele fervor pelo sacerdócio, aquele fogo de amor por Cristo, aquela vocação que mesmo velha é nova, que atrai, que de alguma maneira entusiasma até os jovens. Aí sim, esse é um amor verdadeiro, porque perseverou e cresceu nesta mesma perseverança, perseverou até o fim. Será salvo quem perseverar até o fim. Então vamos lá, meus santos. Esta é a palavra de nosso Senhor. Isto é, nós precisamos nos esforçar para que passemos pela porta estreita com espírito de perseverança, lutando cotidianamente contra as nossas limitações, as nossas fraquezas, para que correspondamos cada vez melhor à vontade de nosso Senhor na nossa vida. Jesus, Ele que quer que todos se salvem, é isso que diz a palavra, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele que quer que todos se salvem, Ele não está disposto a ludibriar ninguém, a enganar ninguém. Diante dessa pergunta, Jesus, Ele dá uma resposta que é uma resposta firme. Isto é, fazei todo o possível, todo esforço possível para
entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Percebe aqui? Isto é, não se perderão. E aqui não é uma palavra de desânimo. Não, é para você suplicar a graça da perseverança. Não é uma palavra para entristecer o seu coração, mas é para lhe dar sabedoria. Isto é uma realidade que haverá quem procure se salvar. E mesmo assim, perder-se-á. Isto é, que na nossa cabeça, não sei nada de vocês, mas pelo menos durante algum tempo na minha cabeça, habitou uma ideia que eu não sei de onde foi que eu tirei, que só se perderia quem faz pouco caso de Deus, quem não busca a Deus. E o que Jesus está nos ensinando, que quem o busca, mas o busca desleixadamente, também se perderá. Quem o busca, mas o busca dentre tantas outras buscas da sua vida, também se perderá. Quem o busca, mas sem elegê-lo como o primeiro, o principal, o centro, o fundamento da sua vida, acabará por perdê-lo. Muitos, versículo 24, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar pela porta estreita, mas não conseguirão. E uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá. Que palavra triste. Livre-nos, Deus, de ouvir uma palavra dessa. Não sei de onde sois. Não vos conheço. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti. Tu ensinaste em nossas praças. Isto é, eles começarão a dizer, a falar a respeito do seu comportamento religioso. Percebe que não são pessoas avessas a Deus. Não são pessoas que estavam totalmente fechadas e distantes de Deus. Não, nós comemos e bebemos diante de ti. E nós ouvimos os teus ensinamentos nas praças. E por que foi que eles não conseguiram passar pela porta? Por que foi que a porta se lhes permaneceu fechada? Porque eles foram superficiais no seu relacionamento com Deus. Porque os seus atos, as suas práticas religiosas não foram suficientemente profundas para lhes mudar o coração. Eles foram à missa, mas não mudaram de vida. Eles carregavam o terço e até rezavam o terço, mas rezavam com a boca, não rezavam com a alma, não mudaram de vida. Eles faziam novenas, se consagraram até a Nossa Senhora, mas não viveram como verdadeiros filhos consagrados de Nossa Senhora. Esse povo, vai dizer Jesus, noutra passagem, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebe aqui, meus irmãos, que cada um, essa palavra, ela é dirigida a cada um aqui. E cada um deve começar a se questionar se as suas práticas religiosas estão de verdade enraizadas na sua vida, ou se são superficiais. Se as suas práticas religiosas estão tornando você um homem melhor, uma mulher melhor, um homem e uma mulher cada vez mais parecidos com Cristo. Se você tem combatido os seus vícios, os seus pecados, se você tem crescido na virtude. Ah, padre, mas eu ainda não sou santo. Esta não é a pergunta. Eu não perguntei se você já é um perfeito, se você já foi purificado e já está totalmente unido a Cristo. Eu estou perguntando se você está se purificando, se você está combatendo os seus pecados.
se você está tirando a cisânia, o joio da sua alma e do seu coração. Se você está se tornando uma pessoa melhor, mais parecido com Deus, melhor para os seus irmãos. Está havendo essa transformação? Então vamos lá. Perseverança. Será salvo quem perseverar até o fim. Imagine você que vem à missa todos os domingos. Você ouve a palavra todos os domingos. Essa palavra está incomodando você? Não, tem algo de estranho. Tem algo de estranho. Se a palavra de Deus não está incomodando você, tem algo de estranho, porque a palavra de Deus, ela fere e cura a ferida. Então é próprio da palavra de Deus incomodar. Porque como você ainda não está totalmente purificado, a palavra de Deus ilumina aquilo que existe de troncho na sua alma. Aquilo que existe de mácula, de sujeira, de inadequado com Cristo. Quando você ouve a palavra, você vê Cristo. E quando você vê Cristo e olha para você, você vê quão diferente você está de Cristo. Isso tem levado você a um combate, a um esforço para passar pela porta estreita? Ou você tem percebido isso e, vida que segue. Deus é bom, no final vai todo mundo se salvar. Deus é bom, e o Deus bom que quer que todos nós nos salvemos, está dizendo que se nós não passarmos pela porta estreita, nós nos perderemos. É o Deus bom, é o Deus de amor, é o Deus que quer a nossa salvação, mais do que nós a queremos, que está nos dizendo isso. Então nós precisamos suplicar a Deus a graça. Não queiramos, não tenhamos uma atitude homérica, uma atitude de quem quer fazer as coisas a partir das próprias forças. Não, suplique a graça. Meu Deus, ajuda-me, Senhor. Eu quero passar pela porta estreita, mas eu tenho um medo. Ajuda-me, Senhor. Eu quero passar pela porta estreita, mas eu sou tão preguiçoso, eu sou tão preguiçosa, Jesus. Me ajuda, Senhor. Coloca no meu coração os teus sentimentos. Coloca no meu coração a tua graça. Coloca no meu coração o teu combustível espiritual, o teu espírito, para que eu me mova, para que eu dê passos. Purifica-me, Senhor. Retira toda a ganga, toda a escória, toda a sujeira, para que eu possa passar pela porta estreita. Porque cheio de mim, como estou, eu não consigo passar pela porta estreita. Ajuda-me, Senhor, para que eu me encolha, para que eu me torne pequeno, para que eu possa ser grande no teu reino. Ajuda-me. Então percebe? Quando você então leva a sério a palavra de Deus, você começa a rezar de uma maneira correta. Mas se você já diz, não, ninguém vai para o inferno, não, no final vai todo mundo se salvar. Você muda a palavra de Deus para que ela se adeque ao seu egoísmo, à sua preguiça, à sua maldade. E aí você, na sua oração, não suplica os remédios salutares de Deus. Pois bem, então Jesus vai dizendo, e continua aqui no versículo 26, mostra os comportamentos pseudo-religiosos, mas que não são religiosos de fato. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois, pela segunda vez. Isto é, o Senhor que não nos reconhece. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Isto é, estes que diziam que comiam e bebiam diante dele, que ouviam os seus ensinamentos nas praças. Jesus diz, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe?
é aquele que, concomitantemente às suas práticas religiosas, não largam os seus pecados. É aquele que, ao mesmo tempo que vai à missa, que reza o credo, que diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que responde amém no final de cada palavra, mas ele não quer abandonar as suas práticas pecaminosas, os seus pecados. Esses não passarão pela porta estreita. Percebe que esta palavra não está sendo dirigida primeiramente aos pagãos, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que vivem distante da sua palavra. Não. Essa palavra está sendo dirigida primeiramente para aqueles que frequentam os lugares santos, para aqueles que ouvem a palavra de Deus, para aqueles que dizem nele crer, mas que de verdade continuam com a sua vida totalmente apegada às práticas do homem velho, da mulher velha, do homem e da mulher de antigamente. Pois bem, então a liturgia de hoje, meus santos, nos ensina a pedir a Deus a força, a coragem, a determinação, a perseverança necessárias para passar pela porta estreita. Precisamos ser purificados. Vou repetir, meus santos, ninguém aqui passará pela porta estreita se não for podado, se não for purificado, se não for esvaziado, né? se não tirarmos de nós tantas coisas que não são Deus, que não são de Deus. E é a respeito disso que a segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, ela fala, isto é, das purificações de Deus. Deus que misericordiosamente nos purifica. Meus irmãos, parece que é uma frase chavão, que é uma frase de efeito, mas como Deus nos ama. Como Deus se empenha na nossa salvação. Como Deus misericordiosamente não desiste de nós, até quando nós desistimos de nós mesmos. Que alegria! Que eu ouvi essa palavra, que eu preciso passar pela porta estreita, que eu preciso de coragem, que eu preciso de perseverança, que eu preciso de docilidade, que eu preciso colaborar com a graça de Deus. Ora, se eu olho apenas para mim mesmo, eu sou tentado a desanimar. Mas se eu creio que Deus está empenhado em me ajudar a passar pela porta estreita, meu coração se enche de esperança. Deus está engajado na minha salvação. Deus está empenhado na minha salvação. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, para que todos nós entremos no reino dos céus e vivamos por toda a eternidade naquela felicidade que não tem fim, naquela felicidade perfeita. Tem tudo para dar certo. Diz aqui então a carta aos Hebreus: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, nem desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Então, quando vierem as provações, as dificuldades, os sacrifícios, as provas, que nós muitas vezes interpretamos como as portas estreitas da nossa vida, aquelas dificuldades que nos desafiam a nossa fé, se nós iremos mesmo perseverar nos caminhos do Senhor. Quando vierem essas situações, não desanimemos, mas digamos, é Deus que está cuidando de mim. Deus está enviando uma prova. Deus está me castigando, sim, porque eu sou filho, porque eu sou amado. Deus só castiga, Deus só cuida, Deus só corrige de quem Ele ama. Então Ele me ama, então Ele está cuidando de mim. Qual é a nossa tentação? Quando a correção vem, que normalmente não a experimentamos de uma maneira agradável, nós temos a tentação de nos entristecer. Não nos entristeçamos. Digamos, é Deus cuidando de mim. Ele
que disse que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, isso há de concorrer para a minha salvação. Senão, Ele não enviaria. Deus não se vinga. Deus não se alegra com o sofrimento do homem. Mas se este sofrimento pelo qual eu estou passando está me predispondo ao céu, Deus se alegra. Se esta dificuldade pela qual eu estou passando está me tornando um homem melhor, uma mulher melhor, Deus se alegra. Meus santos, talvez não para a sua vida, porque é sempre difícil fazer uma leitura, nem sempre é fácil fazer uma leitura da própria vida. Veja na vida de outras pessoas que você conhece, e você vai ver que após provações e dificuldades, não poucas vezes, aquelas pessoas se tornaram melhores. Se foram pessoas que criam, acreditavam em Deus, normalmente, aquela dificuldade passou pela vida daquelas pessoas e as tornou melhores, mais humildes, com a fé mais forte em Deus, com a vida mais voltada para as realidades sobrenaturais, vendo quão passageiras são as figuras deste mundo, tudo aquilo que este mundo propõe. Então, as provações não são más. São Pedro diz na sua segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Ele está aqui falando das dificuldades e sofrimentos pelas quais os cristãos passam. Então ele vai e diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos se arrependam, que todos mudem de vida, que todos adquiram uma visão espiritual. Então vamos lá, que cada um aqui olhe para a sua vida. Se eu pedisse assim, levante a mão, quem tem dificuldades. Nossa, faltaria a mão para a gente aqui, né? Levante a mão, quem está passando por alguma provação. Não faltaria a mão para a gente que queria levantar a mão. Mas eu pergunto, aí vem a pergunta, levante a mão, não levante a mão. É uma pergunta retórica. Quem está vivendo com fruto as suas provações? Quem está vivendo com esperança as suas provações? Quem mesmo com lágrimas nos olhos está dizendo, obrigado, Senhor. O Senhor está cuidando de mim. Os seus afetos estão chorando. O seu homem sensível, né, o homem meramente natural, está chorando, sofrendo, descabelando-se até. Mas o homem espiritual está dizendo, é Deus cuidando de mim. É Deus me predispondo ao céu. É Deus me dando mais sabedoria. Louvado seja Deus, meu Pai, que cuida de mim como um filho. Continua esta belíssima carta aos Hebreus, versículo 11. Versículo 7. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece agradar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. É um exercício. É Deus nos concedendo força espiritual para que nós possamos passar por essa vida. E aprendendo com as dificuldades, provações e sofrimentos que venhamos a experimentar. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Para que não se extravie. Percebe? Aquilo que Deus então permite é para que nós não nos extraviemos, para que nós não nos percamos, para que nós não tenhamos a porta fechada diante de nós e não venhamos a ouvir, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Peçamos, meus irmãos, hoje, neste dia, em que
nosso Senhor fala de, nós somos chamados a um esforço para passar pela porta estreita. Que cada um aqui, pelo amor de Deus, que ninguém deixe de pedir, Senhor, dá-me fé, para que eu veja que vale a pena passar pela porta estreita. Senhor, dá-me coragem, para que eu não desanime diante das dificuldades e persevere para passar pela porta estreita. E dá-me alegria, para que mesmo em meio às dificuldades de passar pela porta estreita, haja um sorriso grande na minha alma, por eu saber que essa porta estreita, ela conduz à verdadeira e infindável alegria. Que Deus nos conceda a todos nós esta fé, esta coragem e esta alegria, para que com a nossa vida plena dessas virtudes, nós possamos tocar e atrair tantos outros corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.